Advogados são profissionais que trabalham falando em nome do cliente. Advogar é falar em nome de. Mas, além de falar perante terceiros, é muito comum a contratação de advogados para ajudar na tomada de decisão. O cliente expõe a situação que está enfrentando e o seu jurídico orienta a agir de um determinado modo. E nesta orientação, uma expressão muito utilizada é risco jurídico. E o que eu tenho observado é que nem sempre essa é uma expressão bem compreendida. Na verdade, eu já vi várias vezes o risco jurídico ser confundido com a viabilidade jurídica. E foi pensando nisso que eu estou fazendo esse vídeo, para explicar a diferença entre viabilidade jurídica e risco jurídico e apresentar 3 passos que eu considero fundamentais para que se possa fazer uma análise de risco jurídico decente. Toda vez que você ouve a expressão jurídico, jurídica, nada mais é do que uma questão relacionada a leis. A viabilidade jurídica é a análise se tem alguma lei proibindo fazer aquilo que o cliente quer. Em alguns casos, não é que a lei proíba, mas ela exige alguns requisitos que o cliente ainda não tem. Então, é perfeitamente possível que seja dado um parecer avisando dos requisitos que são necessários. E caberá ao cliente fazer o levantamento de custo ou verificar no seu orçamento se vale a pena ter aquele investimento para tomar a ação que pretende ou se não vai tomar. A decisão nunca é do advogado ou da advogada, é sempre do cliente. Lembre-se, advogar é falar em nome de. Nós ajudamos a traduzir as leis e a explicar o cenário, mas quem decide é o cliente. Já a análise do risco jurídico, como o próprio nome diz, risco é uma possibilidade, uma probabilidade de dano, de prejuízo, de perigo. E aí, quando o advogado que fala em nome do cliente aponta esta probabilidade, para a análise ser realmente completa, o cliente precisa contribuir dizendo exatamente o que espera. Eu vou explicar isso em 3 passos e se você já passou por uma situação dessas ou se você faz diferente, se os seus advogados já fizeram diferente, comenta aqui que esse é o tipo de experiência rica que pode ajudar bastante a evitar processos judiciais. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do canal, eu procuro trazer sempre conteúdos que evitem litígios, porque eu acredito muito no direito como uma ferramenta para melhorar a relação entre as pessoas e evitar aquela briga judicial, até mesmo qualquer forma de litígio. Conversar, negociar, para mim é sempre a melhor opção. E aí, evitar que o cliente entenda de uma maneira e depois o que você queria dizer a outra, ou não fazer nenhum estudo prévio da viabilidade jurídica ou do risco jurídico, isso para virar processo ou para não virar processo é uma questão de sorte. Não é na base de sorte que se fazem os negócios ou que se deveria conduzir a vida.
Mas voltando aqui na questão do risco jurídico. Se você discorda, comenta aqui embaixo. Também vou gostar de saber argumentos contra. De repente isso vira um outro vídeo. O que eu costumo perguntar sempre para os clientes quando eles me perguntam: posso assinar? Estou com vontade de fazer isso. Dá para fazer? Você deixa? Eu falo: olha, não sou eu que deixo, a decisão é sempre sua. Mas a primeira pergunta que eu faço, que seria o primeiro passo: o que você imagina como um mundo ideal tomando essa decisão que você está em dúvida? Aí a pessoa vai falar: se eu assinar, eu vou querer ter X resultado. Aí eu vou lá e anoto o que seria o mundo ideal. E por que, dentro desse passo, eu faço uma segunda pergunta: e por que você acredita que não poderia acontecer este mundo ideal assinando esse documento ou tomando essa atitude? E aí a pessoa fala do que ela está com receio. Feito isso, eu passo para o segundo passo, que é analisar 3 cenários. O cenário de não assinar e o que isso impacta naquelas 2 primeiras possibilidades do mundo ideal e do que o cliente tem medo. O assinar, que ele já falou praticamente, né? Quais são os medos e o que ele gostaria, e que eu vou verificar depois na leitura do documento ou até com o estudo da legislação se tem mais algum outro aspecto além daqueles que ele pensou. E um terceiro cenário, que é algo que não se pensou. Como que esse gestor ou que essa pessoa lida com a incerteza? E nesse lidar com a incerteza, eu sempre procuro tomar muito cuidado, principalmente quando trabalho com empresa, para saber se é o gestor que não sabe ou que prefere lidar com risco, ou se é uma diretiva da empresa. Porque não é raro as pessoas que trabalham dentro da empresa terem uma personalidade diferente da cultura que é exteriorizada. Eu vou dar um exemplo. Para algumas pessoas, o grande risco é ir preso. Para outras, elas querem saber qual é a multa envolvida. E tem empresas que têm como valor e que procura passar para os funcionários a cultura de que não quer o seu nome, a sua marca envolvidos em qualquer questão jurídica. Judicial, na verdade, né? Qualquer rolo, qualquer escândalo, essa empresa não quer ser envolvida. Isso faz toda a diferença, porque se a empresa disser eu não quero envolvimento em nenhum escândalo, ela não quer saber qual é o valor da multa, ela não quer correr o risco de receber uma multa. E aí eu tenho que escrever, né, deixar muito claro que a multa não deve ser uma opção com base na missão, visão, valores. Então, mesmo quando o gestor não me fala que aquilo é um valor para a empresa, eu costumo vasculhar o site e ver o que a empresa costuma colocar como valor. Às vezes isso não está muito claro e aí eu coloco os diferentes cenários. Mas essa é uma questão que precisa ser considerada, porque senão, muito comum, na correria do dia a dia, pega o telefone e liga: olha, se eu fizer isso, qual que é a minha multa? Tem que se policiar para não falar simplesmente a multa
máxima é X, porque não é só uma multa, não é só dinheiro que envolve uma multa. Existe uma reputação, existe todo um direcionamento, às vezes, de pessoas para conseguir levantar provas ou argumentos para defender administrativa ou judicialmente daquela situação que poderia ser evitada. É importante deixar claro e sempre pensar nas decisões que, quando não ocorre bem, colaboradores, funcionários, prestadores de serviço vão ser envolvidos numa defesa ou levantando dados. E isso é um tempo que poderia estar sendo utilizado para a atividade fim, para aquilo que eles foram contratados, e está sendo usado para algo que é evitável. Então, sempre eu gosto de colocar os diferentes tipos de risco e evito ao máximo falar de pronto, mesmo quando eu sei de cor. E o terceiro passo está muito alinhado a essa questão. Antes de eu entregar o texto escrito, eu gosto de lembrar o gestor que existem perfis de risco, que nem quando se aplica dinheiro. Não tem o perfil conservador, que não aceita de jeito nenhum ver o dinheiro baixar na conta, a aplicação financeira baixar, e tudo bem ganhar menos desde que não diminua aquilo que tem aplicado, ao mesmo tempo que tem o super arrojado que pode baixar, ser bem volátil, uma hora sobe, uma hora desce e tá tudo bem porque na média deve ganhar mais. Essa é uma análise geral do assunto e a minha preocupação nesse vídeo foi chamar a atenção de que tanto viabilidade jurídica quanto risco jurídico devem sim ser motivo de consulta antes de uma tomada de decisão relevante. Na verdade, se fosse antes de todas as tomadas de decisão, melhor ainda. Divida a responsabilidade com seu advogado, com a sua advogada, para já ter a sua defesa mais ou menos delimitada, não ter surpresas lá na frente que possam tirar muita energia das pessoas de uma forma desnecessária. E não confunda viabilidade jurídica, que para isso sempre se tem um jeito, com risco jurídico, que é uma decisão do cliente.